A ti, meu Criador, dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração, que a voz e o coração te vem, bondoso Pai, aqui prestar. A ti, Emanuel, por teu amor fiel, do céu louvor, do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei com teu poder sem par. Ó, vem me iluminar, e assim ao teu fulgor eu brilharei. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Tudo bem? Que a graça do Senhor esteja conosco. Vamos dar início a mais um culto de ação de graça ao nosso Deus, que é tão bom e maravilhoso para conosco. Vamos orar, entregar esse trabalho maravilhoso, que é feito com muito amor e dedicação, para que o Pai receba como aromas suaves nas suas narinas. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, com o coração cheio de alegria por estarmos na Tua casa, Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E estamos aqui, Senhor, para entoar louvores a Ti, para louvar a Ti, engrandecer o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda honra e toda glória, Pai. Queremos entregar cada família que está aqui, cada um que saiu da sua casa, Senhor, e veio se dedicar a Ti, Pai. Que Tu possa receber cada intercessão, cada oração aqui e fazer a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Faz aqui a Tua vontade, Senhor, e recebe, Senhor, tudo que for feito aqui, Pai. Todos os louvores entoados, Senhor, que Tu venha usar do ministério de louvor para que Teu Espírito Santo de Deus venha fluir neste lugar, Senhor. Traz aqueles que ainda estão por vir debaixo da Tua proteção, do Teu amor, que Tu possa fazer algo extraordinário nessa noite, Pai. Abençoando todos os pais, hoje é dia dos pais, mas o nosso Pai principal está no céu, que vê todos eles aqui na terra, Senhor, que Tu possa abençoá-los em nome de Jesus. É assim que eu te oro e já te agradeço, Pai querido. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Vamos fazer nossa leitura bíblica. Amém. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente para o alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia delas. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Que o Senhor possa nos proteger de todo o mal, que o Senhor possa nos encher do seu Espírito e nos fortalecer a cada dia. Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos e vamos cultuar o Senhor nesta noite. Amém. Estamos felizes com a sua presença nesse lugar. Vamos louvar a Deus.
Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Esse rio está aqui hoje para transformar minha vida e a sua. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Declare a ele que você quer beber das águas dele. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Feche teus olhos e diga: Senhor. Tu és o rio, Senhor. Mais uma vez, tu és a fonte, Senhor. Tu és És a fonte, Senhor. sacia minha sede, Tu és o rio, Senhor. enche a minha alma, Senhor. Senhor, Tu és a fonte, Senhor. és a fonte de água viva. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Se enche a minha vida, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Mais uma vez, és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte da minha vida, que sustenta a minha casa, a minha família. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Não há outro, Rio, Senhor. que sacia minha sede como tu. Tu és o rio de água viva. Tu és o rio de água viva. Sacia-me, eu tenho sede de ti. Tu és o rio de água viva, Senhor. Tu és a fonte de água viva. Enche-me, eu preciso tanto. Enche-me, Senhor Jesus. Enche-me, Senhor Jesus. Sacia-me, sacia-me. Diga ao Senhor: eu quero beber, Senhor.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. quero ver, eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. eu quero beber. Cante. Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber. Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Não dá para compreendermos o tanto que as pessoas procuram viver vazias de Deus. Você e eu somos a prova viva que todas as vezes que nós tentamos viver vazios de Deus, somos nós que apanhamos. Não é verdade? Eu e você somos prova vivas disso. Então, viver fora da presença de Deus, viver vazio de Deus, é uma tolice imensa que cometemos. Nós precisamos viver de uma forma que agrade ao Senhor, de uma forma que o Espírito de Deus sinta-se feliz dentro de nós. Temos que parar de entristecer o Espírito Santo de Deus e pedir a Deus um coração transformado. Amém? Então, que nesta noite, enquanto nós vamos cantar a próxima canção, você possa fazer isso, dizer: Senhor, dá-me um coração que te tema, dá-me um coração que te obedeça, dá-me um coração que tenha sede da tua presença, da tua palavra. Amém? Vamos cantar. Cheio de amor, cheio de adoração a ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver.
de todo coração. De todo coração. Vamos cantar mais uma vez do começo. Diga, dá-me a Deus um coração cheio de amor. Meu Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus. De quanto eu viver, te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus. De todo coração. De todo coração. Vamos cantar mais uma vez. E você faz disso a sua oração. Vamos juntos. Dá, meu Deus. Dá, meu Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus. Enquanto eu viver, te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus. De todo coração. De todo coração. Bote a mão no seu coração e diga: Senhor Deus, muda o meu interior, muda o meu coração. Eu quero te adorar em tudo na minha vida, Senhor. Meu coração, Jesus. Que minha vida venha a ser agradável a Ti. Todo coração. Que o meu interior seja transformado por Ti. Muda o meu coração. Que minha mente possa ser a mente do Senhor. Que todo coração, Senhor, venha agir nesta noite na minha vida, Deus. Na minha vida, Deus. Na minha vida, Deus. Na minha vida, Deus. Eu anseio mais de Ti, Senhor. Eu quero mais e mais e mais e mais de Ti, Senhor. Te louvarei. Te Louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus. Enquanto eu viver, te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus. De todo coração. De todo coração. Te louvarei, sim. Te louvarei,
te louvarei, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver, te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. nós te exaltamos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus para nós meditarmos numa passagem importantíssima. Nós estamos estudando todo domingo sobre um profeta que geralmente os pastores não gostam de pregar sobre ele. Um profeta não, desculpa, um rei. Quem é o rei? Rei, já decoraram, né? Pelo menos já sabe disso. O rei Asa, né? E quem lembra quem era o rei Asa? Era um rei de onde? De que lugar? Cri, 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 cri. Rei de onde? Hã? Rei de onde o rei? Hein, gente? Rei de Judá. Isso. Arnaldinho, sabia, né? Rei de Judá, né? Rei de Judá, né? E qual foi o diferencial desse rei? Ele foi igual aos pais dele? Não, ele foi diferente. Ele queria ser um homem que vivesse de uma forma que agradasse a Deus, né? E hoje nós vamos ver o capítulo 15 de 2 Crônicas, tá certo? Capítulo 15 de 2 Crônicas. E nós vamos ver alguns versículos que falam sobre o rei Asa. E nós vamos ver coisas importantíssimas para as nossas vidas hoje. 2 Crônicas, capítulo 15, acharam? Não é Coríntios, tá? É Crônicas, tá bom? Capítulo 15, 2 Crônicas, ok? Vamos ler. Eu quero ler poucos versículos com você, até o versículo 7 somente. Vamos ler juntos? O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O que tenho percebido a cada dia é que tem muita gente que acha que Deus é gênio de lâmpada. Aquele do Aladim, que você esfrega, doido para ter um desejo extravagante. As pessoas acham que podem se aproximar de Deus com cara de bonzinho, com aquela cara que o gato de botas faz quando fica dengoso, né? E acha que pode ser recompensado e abençoado por Deus
quando se aproxima dele. Deus é um Deus santo. Deus é santo, e para se relacionar-se com este Deus santo, é necessário que você tenha em sua vida o Espírito Santo moldando, modificando o seu caráter e tornando você a imagem de Cristo. É necessário. E aqui, observando a história do rei Asa, nós percebemos que Deus é um Deus recompensador. Não esquece disso não. Deus é um Deus recompensador. Você pode repetir comigo? Deus é um Deus recompensador. Amém? Mas seu povo precisa estar preparado para ser recompensado por Ele. Não é porque Deus é recompensador que qualquer pessoa pode receber suas recompensas. Eu sei que todos vão receber recompensas, umas recompensas de bênção e outras de maldição. O próprio Deus disse isso quando falou pelo profeta: se vocês me deixarem, eu também os deixarei, os abandonarei. É uma recompensa ruim, uma recompensa dos seus atos. Dos seus atos. Você se encontra hoje preparado para ser recompensado por Deus? Amém ou misericórdia? Você está pronto para ser recompensado por Deus? Quais são os ingredientes existentes nas vidas das pessoas que são recompensadas por Deus? Hoje, enquanto eu vou falando desse texto que nós lemos, eu queria que você pensasse na sua vida, e se alguma coisa que está nesse texto não condiz com a sua vida, aproveite hoje para mudar, porque a palavra de Deus está falando com você, para transformar você. Amém? Vamos ver, versículo 1 em diante. Vamos voltar para o texto, versículo 1 em diante. Tem algo muito importante que diz lá no versículo 3. Acharam aí o versículo 3? Diz o que? Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem três coisas importantíssimas para a vida dar certo: sem Deus, sem sacerdote e sem lei, sem a palavra de Deus. Sem Deus, sem sacerdote, sem a palavra de Deus. Sem Deus, já sabe que a vida vai virar um caos. E sem a palavra de Deus também. Mas eu quero falar sobre a falta do sacerdote. Quem é o sacerdote? A palavra de Deus demonstra que o sacerdote é a pessoa que intercede pelo povo, ora pelo povo, e é a pessoa também que passa para o povo a vontade de Deus. Então o sacerdote, ele tem uma missão dupla: interceder do povo para com Deus, pedindo perdão dos pecados pelo povo, e passar para o povo aquilo que é a vontade de Deus. É por isso que o povo estava sem a palavra de Deus, sem a lei, não tinha sacerdote. E aqui o estado em que Judá e Israel estavam, era como se não houvesse pastores, homens de Deus para interceder pelo povo e para ensinar-lhes a palavra de Deus. É como se na nossa nação não tivesse mais homens de Deus que falassem a palavra de Deus. O que esperar de um povo que não tem mais modelos nem exemplos de ensino e de oração? De ensino na palavra e de oração, onde você olha para a família, olha para as lideranças, olha para os políticos, olha para as autoridades, não vê modelo algum de ensino da palavra e nem de oração. O que se espera? O que se espera de uma casa que não tem mais um sacerdote de Deus?
que não tem mais uma sacerdotisa de Deus. Muitos não têm sacerdotes, mas tem uma sacerdotisa do Senhor Jesus. O que esperar dos filhos, se eles não veem mais sacerdotes, sacerdotisas de Deus dentro dos seus lares? O que vai acontecer com esta família? O que vai acontecer com esses filhos? Nós estamos vivendo em um tempo de caos familiar. O número de divórcios multiplicou durante esta época de pandemia. Não sei se você sabe disso. As pessoas estão se divorciando mais durante a pandemia. É como se adorassem o tempo em que o marido passava o dia fora, a mulher passava o dia fazendo as compras. Aí quando ficar todo mundo dentro de casa, olharam para cá do outro, eu tenho que te aguentar esse tempo todo, 24 horas. Perceberam que eles não se aguentam. E você vai ver os motivos dos divórcios, motivos fúteis. Não dá mais, saturou. Falta de compatibilidade. Satanás, ele está destruindo as famílias, não fora de casa, dentro das casas. E muitas mulheres descobriram que Satanás está destruindo seu casamento por causa de um celular, por causa que muitos homens estão sendo escravos de imoralidades na internet. Os filhos estão vendo isso nos pais e estão copiando. Você não precisa ensinar nada para os filhos em relação à imoralidade, porque eles têm acesso a isso. Você deu um celular a eles. Eles buscam isso nas madrugadas. Quando qualquer área da sua vida perde esses dois pilares, o ensino da palavra de Deus e a vida de oração, o caos, o pecado, a confusão é estabelecida dentro da sua casa e na sua vida. O versículo 4 diz uma coisa importante. Olha só. O versículo 4 diz assim: mas, quando esse mais é sem o i, quer dizer que há uma ação contrária. Mas, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor. Oh, coisa maravilhosa. No momento que eles viram que estava tudo caos, no momento que eles viram que, como diz assim, a lama já tinha passado do pescoço, eles voltaram-se para Deus. Eles viram que para baixo não dava mais. Eles tinham que voltar para Deus. Deus ainda usa a linguagem do sofrimento para falar com seu povo. Precisamos da angústia, muitas vezes, para abrir nossos olhos e perceber que nós não temos buscado a Deus como devíamos. Precisamos do sofrimento para perceber que nosso coração não é reto. Esta passagem, ela mostra algo muito importante para nós. Mostra que o povo vivia de costas para Deus. Eles não estavam diante de Deus. Eles já tinham virado as costas para Deus há muito tempo. Quando um povo começa a trilhar caminhos distantes de Deus, esse povo passa a colher só isso: sofrimento e angústia. Diga para a pessoa que está do seu lado: esquece disso não, viu? Diga para ele: se você andar longe de Deus, você vai colher sofrimento e angústia. Não desmarque aí. Sua Bíblia tem uma fitinha assim como a minha? Tem? Tem não, né? Vamos arranjar uma, né? Fale com a dona Ruth que ela desenrola uma fitinha para você. Mateus capítulo 4, não desmarque aí Crônicas não, tá? Mateus capítulo 4, versículo 16, olha o que diz. Diz assim: o povo, Mateus 4, 16, olha o que fala. O povo que vivia nas trevas
viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Está falando de Jesus. Queridos, quem já andou naquelas estradas do interior que não tem um poste? Quem já andou no escuro? No escuro. E aí você pede a Deus para não pisar numa cobra, né? Hein? Ou num sapo, ou num escorpião. E aí é interessante. Quando vem alguém com uma lanterna, não tem como você não perceber. E quando vem um carro, um caminhão com aquele farolzão assim, não tem como você não perceber. E esta imagem, que esta passagem de Mateus passa para a gente. O povo estava nas trevas, não sabia o que fazer, estava um caos, estava na escuridão. Aí eles viram uma grande luz. E quando Mateus está falando desta grande luz, está falando de uma pessoa chamada Jesus. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Paulo diz que aqueles que seguem o Senhor já saíram das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, hoje é dia de você perceber: será, como é que eu estou andando? Será que não está tudo escuro aí para mim? Eu não estou precisando andar na luz de Jesus, deslumbrar a luz de Jesus? A visão de Mateus o povo estava andando em trevas, segundo os seus princípios, mas quando eles viram a luz, eles se voltaram para a luz. Não tinha como eles não olharem para a luz. E é esta recomendação de Deus para mim e para você hoje: volte-se para a luz, volte-se para Deus. Versículo 4 também diz algo maravilhoso, lá de Crônicas, veja aí, versículo 4 diz: eles buscaram a Deus, e Deus fez o quê? Deixou que o encontrasse. Buscar a Deus, qualquer um pode buscar. O negócio não é buscar a Deus, o negócio é encontrá-lo. Porque Deus precisa querer ser encontrado. E olha o que Deus está dizendo para este povo que estava na escuridão, para este povo que não tinha mais Deus, para este povo que não tinha palavra de Deus, para este povo que nem sacerdote tinha mais. Deus disse: eu estou querendo ser encontrado por vocês. Deus não está colocando obstáculos para que sua vida não dê certo ao lado dele. Tudo vai depender de que caminhos você está andando, para que caminho você está indo. A Bíblia está repleta da palavra de Deus falando para o povo voltar-se para Deus, ir para perto de Deus, andar com Deus. Se você vê lá em Atos capítulo 3, não desmarque o Crônicas, Atos capítulo 3 versículo 19, vamos ver alguns ingredientes que você precisa ter para voltar-se para Deus. Atos 3,19, veja aí. Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É só voltar para Deus? É preciso voltar se arrependendo. É preciso voltar se arrependendo. Aí vamos lá. Eu estou aqui com dois caminhos. O caminho que eu escolhi, um caminho de pecado, o caminho da minha própria razão e o caminho de Deus. Aí eu estou andando neste caminho, estou aqui nele, e aí eu me decepciono, eu me entristeço, eu sofro, me angustio. Adianta eu ficar aqui, eu não queria estar nesse caminho e não sair dele? Isso é arrependimento? É remorso.
O remorso faz você se entristecer, ficar indignado com as coisas que dão errado na sua vida, mas você não sai daquele caminho ruim. Porque arrependimento, ele faz isso aqui, ó. Faz você voltar e pegar o caminho do Senhor e nunca mais ter saudade daquele outro caminho. Isso é arrependimento. O versículo que a nossa irmã Ângela mais lê nessa igreja: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Não é o que se entristece, é o que se arrepende e deixa aquele caminho mal, alcança a misericórdia de Deus. E Deus está dizendo hoje para você: arrependa-se e volte-se para Deus. Se você ver Malaquias capítulo 3, olha só, Malaquias capítulo 3, versículo 7. Olha o que Deus está falando com o povo. Malaquias 3:7. Acharam? Diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que Deus está querendo fazer enquanto você volta para Ele? Fazer com que você volte ao quê? A palavra de Deus. Se desviaram dos decretos, da palavra do Senhor. Então, qual é o ingrediente que você tem que ter? Obediência. Obediência à palavra de Deus. Primeiro ingrediente, qual é? Qual é o primeiro ingrediente que nós falamos? Qual é? Arrependimento. E o segundo, obediência à palavra de Deus. É o segundo ingrediente necessário para que você possa voltar-se para Deus. O que é formidável nesses textos que nós estamos lendo é que Deus quer ser encontrado por alguém que se arrependa, por alguém que queira obedecer e seguir a sua palavra. Deus quer ser encontrado. Deus não está se escondendo de você que quer obedecer a Deus. Deus quer ser encontrado por você. Amém? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é essa pessoa que Deus está procurando? Será que você é essa pessoa? Você preenche esses requisitos? Você está querendo muito mudar? Você está querendo muito obedecer? Você está querendo muito ser moldado pela palavra? Você está arrependido dos seus maus caminhos? Volte lá para 2 Crônicas. Vamos ver o versículo 5. Versículo 5 diz como o negócio estava feio lá para eles. Talvez esteja um pouco parecido com a tua vida. Olha como é que estava feio o negócio. Versículo 5 diz o quê? Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Olha, veja o quadro como estava favorável para buscar Deus. Olha a situação que o povo estava vivendo. Aí você fica pensando assim: rapaz, se eu vivesse nessa época aí, você está vivendo. Está parecendo notícia do jornal de hoje. Olha lá, não é seguro viajar. Tem alguém viajando, querido? Tem alguém gostando de viajar aí? Que tal viajar para a China? Para a Espanha? Conhece alguma cidade da Espanha? Hein? Que tal? Bolívia? Hein? Que tal? É seguro viajar? Não. Havia distúrbios que afligiam todos os habitantes do território. Gente, quem escreveu isso aqui não foi o jornalista da Globo, da Record, não. Era Deus falando com o povo.
Está havendo distúrbios entre todos os territórios. Nações e cidades se destroem umas às outras. Está vendo isso? E aí o profeta fecha com chave de ouro, dizendo assim: é Deus que está afligindo essa terra com toda espécie de desgraça. Isso aqui que eu estou falando não é matéria do jornal. Aconteceu há 900 anos antes de Cristo. Deus continua governando cada parte da história da humanidade. Não podemos cair na ideia errônea de achar que Deus não aflige as nações e que Ele não as castiga por causa de seus pecados. Deus continua o mesmo. Nós estamos vendo hoje toda a humanidade pagando por seus pecados, pagando por sua desobediência. Mesmo em tempo de caos, de pandemia, as pessoas estavam celebrando o carnaval, brincando com a figura de Cristo em fevereiro. A palavra de Deus, ela é muito certa. Tudo que o homem semear, isso também colherá. E queridos, você como povo de Deus tem que se preparar para a pancada. Porque quando Deus vem julgar a terra, Ele não vem julgar só alguns. Você vai também ter que se banhar de gel, álcool gel, usar máscara, ficar chateado porque não pode entrar no ônibus, está muito lotado. Você vai se chatear, você vai sofrer algumas consequências por causa disso. Talvez você até pegue, alguns aqui já pegaram. O Jó, um homem de Deus, e ele sentiu na pele, mesmo sendo um homem justo, como era ruim sofrer. Jó tinha 10 filhos, né? 10 filhos. Numa pancada só, o prédio onde os filhos estavam caiu e matou todos os 10. Todas as suas fazendas se perderam. Ele ficou pobre, um homem rico, um homem de destaque na época dele, ficou pobre de uma hora para outra, em pouco tempo. E para completar, tudo isso era ataque do Satanás para provar o temor de Jó, se ele era um homem temente a Deus. E aí o Jó ainda recebe um presente do Satanás: lepra, doença incurável. A Bíblia diz que ele tinha tanta coceira no seu corpo que ficava com cacos de telha se coçando. Por aí você tira. E lá em Jó capítulo 2 está Jó e a única coisa que sobrou para ele. Veja lá, Jó capítulo 2. Veja lá. Jó capítulo 2, versículo 9. A única coisa que sobrou para o Jó está aqui. Jó capítulo 2. O homem que tinha tudo agora só tem isso aqui, ó. Jó capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim, ó: então a mulher lhe disse, a mulher dele: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata ou como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Jó mostra uma coisa formidável para mim e para você nessa época. Eu tenho que aceitar também o que Deus está fazendo neste tempo.
Eu não tenho que ficar, ai Deus, não aconteça nada, torna eu blindado, Deus. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Eu vejo Deus cuidando de você. Eu não posso negar isso, né? Eu não posso negar isso. Meu coração ficou apertado quando a Antônia falou que estava com coronavírus, né? A minha esposa também pegou esse troço lá em casa, né? Um monte de gente pegou. Eu devo ter pegado lá pelos calcanhares, sim, passou, né? Pisei nele, né? Entendeu? Acho que um monte de gente cheia de coronavírus entrou no meu carro. Entendeu? Gente, um monte de cédulas contaminadas de coronavírus você já pegou como eu peguei. E aí a gente fica assim, não, nada vai acontecer. Gente, Deus que nos dá o bem também nos dará o mal, porque nós merecemos alguma coisa boa de Deus. Seja sincero, você merece alguma coisa boa de Deus? Sabe qual a coisa mais boba que você diz na vida? Se eu fizer por merecer, Deus vai me dar. Ô, besteira. Sabe quantas vezes você merece? Nenhuma. Tudo que temos é tudo graça de Deus para as nossas vidas. Presente de Deus, favor imerecido. Ainda que o mal chegue até a tua casa, não dê lugar ao pecado. Mantenha-se reto diante de Deus. Ainda que o mal chegue, a enfermidade chegue à tua casa, não se volte contra Deus. Mantenha o seu coração e os seus lábios cheios de gratidão a Deus, como Jó, porque Ele está provando a sua vida. E quando Deus prova alguém, é porque Ele quer recompensá-lo. Nós dissemos no começo que Deus é um Deus recompensador, não é? E se Ele prova, é porque Ele quer recompensá-lo. Vamos voltar para Crônicas, no versículo 7 agora. Versículo 7, veja o que diz. No meio de tudo isso, de todo esse cenário, olha o que Deus diz no versículo 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Quando Deus está falando seja forte, não é para você ser aí um Arnold Schwarzenegger, não, tá? Não é para você ir para academia tomar aquelas bombas, não, tá bom? Certo? Deus está falando aqui para você ter um caráter forte. É isso que Deus está falando, para você ter um caráter forte. Lá no livro de Neemias tem uma coisa interessante. Eu estou lendo a Bíblia toda, já passei pelo livro de Neemias, já estou chegando no Salmos, estou chegando no meio da Bíblia, né? Neemias capítulo 8, versículo 10, não desmarque Crônicas. Neemias 8, 10, olha o que diz. É interessante esse texto. Neemias 8, 10. Antes aí do Jó, né? Antes de Esté. Neemias 8, 10 diz assim: e Neemias acrescentou, Neemias 8, 10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Queridos, o cenário que Neemias pegou esse povo e a cidade que ele estava tentando reconstruir era de caos. Não tinha uma pedra mais em pé na cidade de Jerusalém. Ele tinha que reconstruir a cidade em alguns meses.
Ele tinha um tempo recorde para reconstruir a cidade e reconstruir os muros para proteger essa cidade. E o povo trabalhava com a enxada na mão e com a espada na outra, para defender, porque tinha inimigos atacando. Era construindo e se defendendo. Luta diária, trabalho diário, esforço constante. E aqui ele diz aqui, que esse povo está contente. Depois que está concluindo o muro, esse povo está contente com o fruto do trabalho. Mas o que estava dando tanta alegria a esse povo, a ponto de Neemias dizer isso? A alegria do Senhor os fortalecerá. O que dá tanta alegria está no versículo 8, veja aí. Versículo 8, capítulo 8, versículo 8, diz assim, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Foi nessa hora em que eles bradaram de alegria. Eles entenderam, esse mesmo povo que nós estamos falando aqui hoje, eles entenderam que eles foram destruídos porque abandonaram a lei de Deus. E quando eles viram Neemias e a liderança lendo a palavra de Deus para eles de novo, eles viram de novo a chance de se voltarem para Deus e se encheram de alegria, fizeram banquetes e celebrações, porque se Deus estava falando com eles mais uma vez, eles tinham condições de se reerguerem. Amém? E olha o que diz o versículo 8, eles não só leram um livro, eles interpretaram, explicaram para que o povo entendesse. Não adianta só ler, você precisa entender. Se tu não entende a palavra de Deus, não adianta de nada. É preciso ler e entender. É por isso que você precisa da igreja. É por isso que você precisa estar numa escola bíblica dominical. É por isso que você precisa estar numa sala de oração, para você perguntar, tirar suas dúvidas, ok? Quando você está reconstruindo a sua vida que foi caída, os muros que foram desmoronados, e ver Deus falando que está do teu lado, que está contigo, isso fortalece a sua fé, isso te anima. E olha a outra recomendação que Deus deu lá no versículo 4, no versículo 7 lá de Neemias. Deus não só disse para eles serem fortes, mas para eles terem ânimo. É assim? Lá em Neemias, versículo 7. Neemias 15, 7. É assim? Neemias não, desculpa. Crônicas. Estou misturando, é tanto livro, né? Crônicas 15, 7. Sejam fortes e não desanimem, tenham bom ânimo. Outra palavra no Novo Testamento que define isso é: seja longânimo. O que é longânimo? Já está dizendo, né? É um longo ânimo. Outra palavra para um dos nossos dias, nós não usamos essa palavra, até para botar no dicionário foi complicado, longânimo, né? Porque não se usa mais, foi trocada por paciente. É virtude, essa palavra longânimo, ter longanimidade, ter um bom ânimo, é a virtude de quem suporta com firmeza contrariedades e dificuldades, é ser paciente diante das oposições. É isso que é ter ânimo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, você não precisa abrir, ele diz que um dos frutos do Espírito é a longanimidade, é a paciência. Fala aí para esse estressado que está do seu lado aí, tá vendo, meu irmão? Tá vendo? Só quem pode mudar você é o Espírito Santo.
Sem o Espírito Santo, você não vai ter a paciência dada por Ele. Tentar ser longânimo no Espírito, sem o Espírito Santo de Deus, é uma missão impossível. Missão impossível. O Espírito de Deus quer te dar ingredientes para que você possa ser uma pessoa que tem dentro de você o poder de Deus. E ele aparece quando você tem paciência. Eita! Deus está falando só comigo, né? Porque só eu estou dando glória a Deus. Só tem eu de estressado aqui essa noite. Só tem eu sem paciência, né? Essa pessoa que está do seu lado aí, não morde. Não morde. Viu? Ela não grita. Viu? Não se estressa. Não é verdade? É um anjo. Eu não sei nem o que está fazendo aqui. Veja sua Bíblia em Hebreus, não desmarque Crônicas. Hebreus capítulo 6. Olha o que diz sobre a paciência. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Versículo 15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Olhe o que o escritor de Hebreus diz: quando Abraão esperou pacientemente, ele alcançou a promessa. Agora fala para mim, Abraão esperou pacientemente deitado no fundo de uma rede? A história de Abraão foi peregrinando, trabalhando, conquistando, crescendo, enriquecendo. Cada vez que ele ia de lugar em lugar, atrás da terra que o Senhor tinha mandado ele ir, porque Deus, quando chamou ele, já mandou ele sair. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não mandou ele ficar parado. Seja ativo, Abraão. E eu vou te abençoar. Vou amaldiçoar quem te amaldiçoar e vou abençoar quem te abençoar. E aí diz aqui que o Abraão, depois de tanto tempo, esperando pacientemente, alcançou a promessa. A espera de Abraão foi trabalhando para crescer no meio da peregrinação e no meio das adversidades. Você não pode ficar parado de braços cruzados. Trabalhe colocando Deus em primeiro lugar. Pague suas contas imitando a Jesus. Seja honesto no seu trabalho, imitando a Jesus. Se relacione com as pessoas, imitando a Jesus. Receba seu salário, imitando a Jesus. Conquiste suas vitórias, imitando a Jesus. Não desanime, seja forte e tenha um caráter transformado pelo Espírito de Jesus. Sua recompensa espera por você logo adiante. É isso que diz a palavra. Se você voltar para o versículo que nós estávamos lendo, lá de Crônicas, veja lá, versículo 7, diz assim: sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Vamos ler de novo? Vamos ler até decorar?
Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Leia 5 vezes, vamos lá juntos? Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Sejam fortes, pois o trabalho de vocês... Agora olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ele: seja forte e não desanime, porque o seu trabalho será recompensado. Amém? Quem trabalha colocando Deus em primeiro lugar será recompensado. Eu não tenho certeza se você trabalha para sua vida mudar. Eu não tenho certeza se você preenche os requisitos do qual nós estamos falando aqui hoje. Mas eu tenho uma certeza hoje no meu coração no final desta mensagem. É que se você obedecer a Deus, se você se arrepender dos seus pecados, se você voltar para Deus, se você temer a Deus, se você andar diante do Senhor com um caráter forte e não desanimar, atente para o que eu estou lhe dizendo, já tem a garantia da recompensa para a sua vida. A única certeza que eu tenho hoje aqui é que a recompensa é certa. Que você vai chegar, eu não tenho essa certeza, mas que você, se você preencher esses requisitos e perseverar, não desanimar, continuar trabalhando, colocando o Senhor em primeiro lugar, é fatal. A recompensa é garantida pelo próprio Deus. Pergunto de novo: você está em condições de ser recompensado pelo Senhor? Eu sempre trabalhei, desde novo, com arte, né? Eu gosto de arte, música, eu gosto de desenhar, de pintar, essas coisas. Meus filhos gostam também, né? Eu fico imaginando os meus filhos quando crescerem, né? Um tocando piano, outro pintando, desenhando. Eu queria ver eles também, eu queria ver eles até aquele negócio de que a gente vê os caras no sinal assim, jogando a bola para cima assim, ó, de circo, né? Esse tipo de arte, esse senso, eu gostaria de ver, né? Gostaria de ver, né? Mas eu fico pensando, será que eles estão preparados hoje para isso? Né? Gostaria de ver assim o Benjamin na parede assim, ó, tipo aquele negócio de circo, né? E aí o Bernardo jogando facas assim, ó, entendeu? E aí acertando aqui assim, sabe? Entendeu? Gostaria de ver assim esses caras com uma arte maravilhosa. Aí eu fico pensando, será que o Bernardo estaria preparado para isso hoje? Não, né? Um dia estávamos lá em casa, eu, o Benjamin e a Michele. Aí de repente o Bernardo foi na cozinha, sabe? O Bernardo foi na cozinha e ele pegou uma faca, serrinha de cortar pão. E eu acho que ele viu em algum filme, né? Alguém com a espada, alguém guerreando aqui. Gente, ele veio com a cara de Hulk e com a faca de Chuck, né? Aquela cara de Chuck assassino, né? E ele chegou na sala e fez assim, e todo mundo olhou assim assustado. A mãe dele ficou, meu Deus, né? E eu desespero para tomar a faca do menino. E ele olhou com um beijo pro Benjamin. E eu disse, meu Deus, vai matar o outro. Será que ele estava preparado para pegar a faca, gente? Por que não? Porque ele ainda é uma criança. Eu fico pensando, será que você está preparado para coisas grandiosas que Deus pode fazer na sua vida? Talvez você não esteja porque você ainda age como uma criança ou como uma folha levada ao vento. Ainda bem que ele não ouviu.
Hein? Talvez a nossa infantilidade não nos deixe receber as recompensas do Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore a Deus para que o seu caráter seja um caráter transformado pelo Espírito de Deus. Ore a Deus para que você seja longânimo e paciente. Ore a Deus, se arrependa dos seus maus caminhos, volte-se para Deus. Ore a Deus para que você venha obedecer a palavra de Deus em todas as circunstâncias, em todas as áreas da sua vida. Ore a Deus. Coloque sua vida diante do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, porque queremos viver a tua palavra. O povo do Senhor, na época de Neemias, celebrou, fez banquete, se alegrou, porque a tua palavra estava falando com eles mais uma vez. E nesta noite nós queremos nos alegrar, porque o Senhor está nos dando a mesma palavra, para que nós não venhamos a ser destruídos no tempo da calamidade. O Senhor nos está dando a mesma palavra, para que nosso lar não venha a ser dilacerado pelo inimigo, com as propostas, com as tentações. Vem, Senhor Deus, vem livrar cada um aqui, Senhor Deus, tira desses maus caminhos, que haja arrependimento nos corações, e que o Senhor perdoe os arrependidos que estão aqui esta noite. Vem, Espírito de Deus, traz um caráter transformado, um caráter forte, que aguenta a provação, paciência na hora da adversidade, que hoje nós possamos ver que o Senhor nos chamou para sermos os arrependidos que trabalham pelas coisas de Deus, pelos projetos de Deus, pelos planos de Deus. Senhor, faz com que esta igreja ande de acordo com a tua palavra. Faz com que essa igreja se desvie de todo o mau caminho e volte-se para o Senhor. Hoje é dia de transformação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor há 900 anos antes de Cristo usou a vida deste homem para nos dar tantos exemplos maravilhosos para as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo hoje aqui, Senhor Deus. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos pais, né? Cadê os pais aqui? Quem é pai, vem para cá para a gente orar. Pode vir para cá. Cadê os pais? O Lincoln não pode porque ele só tem gato, né? Tem 2 gatos em casa, né? Cadê os pais? Para cá, menino. Pronto, vem, André, pronto. Vamos orar pelos pais. Graças a Deus. Pronto. Aqui. Só tem grandes pais aqui, ó. Né? Antes também, pode vir, Anderson, viu? Pronto. Chega junto aqui, vamos orar. Ninguém vai ver o Alexandre. Oh, glória a Deus. Queridos, nós temos muito que orar pelos pais dessa igreja. Amém? Temos que orar para que eles sejam sacerdotes dentro das suas casas. Ok? Vamos orar pela vida deles. Estenda as suas mãos para a vida desses irmãos amados. Abençoamos, meu Deus, cada homem de Deus aqui essa noite, Pai. Para que, Deus, eles sejam homens, Deus, que ensinem os seus filhos
Sejam homens exemplares, Senhor Deus, para eles. Que suas esposas possam ser amadas por eles, pelo amor de Jesus que é derramado em seus corações. Que o Senhor abençoe esse dia, Senhor Deus. Que eles possam ser, Senhor Deus, abençoados pelo Senhor, pela tua poderosa mão. Os livre do mal, os livre da enfermidade. Abençoa o seu trabalho. Que o Senhor cumpra esta palavra de hoje. Que todo o trabalho deles seja recompensado em nome de Jesus. Nós abençoamos os pais em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Obrigado. Ficou bonito, Alexandre. Glória a Deus. Vamos terminar este culto hoje, dedicando nossas vidas e pedindo a Deus para abençoar nossa família. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Ore pelos membros da sua família. Agradeça a Deus pelos seus pais, você que tem pai. E se você perdeu o seu pai, como eu perdi já, ore para que você seja uma bênção dentro do seu lar. Seja luz, seja fonte de ensino e de obediência dentro da sua casa. Ore por isso. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor criou a família. Criou a família para que ela tivesse estrutura e que fosse, Deus, a célula mestre da sociedade. Que o Senhor venha proteger nossa família de todo ataque do inimigo. Que o Senhor venha proteger, Senhor Deus, nossa família de todo desvio mundano. E que cada membro da nossa casa possa voltar-se para o Senhor. Essa é a nossa oração hoje. Queremos ter nossa família aos teus pés, Senhor. Abençoa cada um. Abençoa os pais, as mães, os filhos, os irmãos. E nós possamos, Senhor Deus, ver a presença do Senhor dentro de cada lar aqui representado. E que nós possamos seguir as recomendações da tua palavra. Sermos fortes e não desanimarmos, porque o Senhor irá recompensar todo o trabalho que fizermos em obediência a Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.